Olá pessoal, continuando a nossa série de exercícios envolvendo a elaboração do fluxo de caixa operacional e do fluxo de fundos de uma empresa, fiz algumas inserções aqui no nosso enunciado, mas vou reler de ponta a ponta. Uma empresa terminou o ano passado com 4 milhões e 500 em capital de giro líquido, 9 milhões em ativo não circulante líquido. Para o ano corrente, ela planeja investir 450 mil em capital de giro líquido e 1 milhão e 100 em ativo não circulante. Metade do capital da empresa corresponde a empréstimos bancários de longo prazo e debêntures, cuja taxa média de juros é de 7% ao ano. De acordo com o plano financeiro, os investimentos a serem realizados no ano corrente promoverão um aumento gradativo do lucro operacional. Assim, o lucro operacional deverá ser de 840 mil para o ano corrente e para os próximos anos deverá chegar aos respectivos valores de 1 milhão e 1 milhão e 200, permanecendo nesse patamar por mais alguns anos. A despesa anual de depreciação e amortização deverá ser igual a 200 mil. Os investimentos necessários a partir do próximo ano serão apenas em ativo não circulante e de valor equivalente a despesas de DIA de 200 mil, de modo a somente manter a capacidade operacional instalada. Nesse período, a empresa não terá que amortizar a dívida e poderá destinar os excedentes para pagamento de dividendos. Caso haja déficit, a empresa cobrirá o mesmo buscando empréstimos que custem a mesma taxa anual de juros. A alíquota de imposto de renda, contribuição social, é de 34%. Elabora fluxo de caixa operacional e o fluxo de fundos para o ano corrente para os 2 anos seguintes. Elabora a versão condensada do balanço com as contas de capital de giro, líquido, ativo não circulante líquido, exíguo a longo prazo e patrimônio líquido. No desdobramento, se a empresa destinar metade do superávit para amortizar a dívida. Bom, esse desdobramento fica para um outro vídeo, um outro momento. Vamos aqui tentar resolver esse problema na planilha que eu preparei de forma preliminar. No exercício anterior já tínhamos visto que para o ano corrente o capital de giro líquido aumentaria em 450 mil, o ativo não circulante líquido aumentaria pelo investimento de 1 milhão e 100 e diminuiria em função da despesa de depreciação e amortização de 200 mil a cada ano. O ativo operacional então chegaria a 14 milhões e 850 mil. Então o que esperamos? Que do lado do passivo, para o ano corrente, as fontes financeiras chegam ao patamar de 14 milhões e 850 mil. A proposta inicial é de que metade do capital corresponda a empréstimos de longo prazo. Então, o que esperamos aqui no ano corrente, a metade do capital, ou seja, metade de 14 milhões e 850 mil, seja dívida, e outra parte seja igual a patrimônio líquido. Ok? Bom, essa aqui é a versão preliminar. Nós precisamos checar se os valores são esses mesmos. Nós já vimos calculado o lucro operacional, o fluxo de caixa operacional a partir do lucro operacional previsto, que era de 850 mil. Esse lucro operacional, diminuído do imposto de renda 34%, chegava-se ao NOPAT ou LOLAIR. E este LOLAIR se transformando no fluxo de caixa operacional mediante ajuste, e adicionando a ele a despesa de IA, que é uma despesa que diminui o lucro operacional, mas não é fluxo de caixa, não sai do caixa. Então nós temos um fluxo de caixa operacional projetado para o ano corrente de 761 mil. Então aqui para o ano corrente, vamos montar o fluxo de caixa operacional, montar o fluxo de fundos, com o registro das fontes das aplicações. A primeira fonte é a fonte operacional, 761 mil, é o fluxo de caixa operacional. A segunda fonte é o aumento de empréstimo de longo prazo, não vai haver aumento do capital social. O exíguo a longo prazo vai aumentar, sim, de acordo com essa diferença de 7 milhões e 425 mil menos 6 milhões e 750 mil. Então temos a fonte, aumento do exíguo a longo prazo a esse valor. A soma das duas fontes
1.436.000. Aplicações, investimento e capital de giro líquido, 450.000. Investimento ativo não circulante, 1.100.000. Outra aplicação, remuneração do capital de acordo com a taxa de juros de 7%. O patamar do capital projetado por enquanto é esse aqui, 7.425.000. Só que essa despesa de juros diminui o imposto de renda, então traz uma economia fiscal. E o imposto de renda é calculado a 34%. Então eu vou calcular o chamado juros líquidos, corresponde a despesa de juros vezes 1 menos 34%. Então, os juros líquidos correspondem à despesa de juros já considerada a contribuição economia de imposto de renda. Somando as aplicações, chegamos a este valor. Bom, as aplicações superam as fontes, então nós temos aqui uma previsão de um déficit de fluxo de caixa ao valor de 457.035. De acordo com a proposta da empresa, esse déficit será, vamos assim, eliminado mediante novos empréstimos à taxa de 7%. Essa é a proposta da empresa, a tentativa da empresa. Então, eu vou projetar aqui um novo valor para o exílio a longo prazo, que corresponde ao valor calculado ou projetado até o momento, mais o déficit a ser coberto. Ok? Bom, com este novo valor, eu parto para uma segunda versão do fluxo de fundos. O fluxo de caixa operacional, 761.000. O novo exílio a longo prazo. Então, agora eu tenho que considerar que o exílio a longo prazo, de acordo com os novos cálculos, chegaria a 7.882.035, partindo do valor do ano passado. Então, veja, o aumento do exílio a longo prazo seria agora calculado como 1.132.035. A soma das fontes, 1.893.035. As aplicações continuam sendo de 450.000 e capital de giro líquido. E 1.100.000 de ativo não circulante. Os juros líquidos agora correspondem a 7% sobre o valor projetado agora de exílio a longo prazo, multiplicado por 1 menos a líquido do imposto de renda, 34%. Com isso, novo somatório de aplicações, 1.914.150. Temos ainda um déficit, mas um déficit bem menor, 21.115. Então eu posso dizer que eu não precisarei projetar uma terceira versão do fluxo de fundos. Eu já estaria me aproximando do valor exato se simplesmente agora eu projetar que o exílio a longo prazo vai chegar ao valor projetado até o momento, mais o valor a ser coberto para eliminar o déficit. Então eu poderia dizer que para o ano corrente o exílio a longo prazo chegaria a esse valor. O capital, 14.850.000. E o patrimônio líquido eu posso calcular por diferença. Ok? Para o ano seguinte, eu tenho que o investimento em capital de giro líquido não vai existir, então o capital de giro líquido vai permanecer no patamar de 4.950.000. O ativo não circulante líquido, ele vai aumentar em função de investimentos ao valor igual a despesa de depreciação e amortização. Ou seja, o patamar do ativo não circulante líquido vai permanecer em 9.900.000. Então o ativo operacional vai permanecer no patamar de 14.850.000. Ok?
Só que, de acordo com as estimativas, a capacidade de gerar lucro operacional vai crescer gradativamente, de 850 mil para 1 milhão. Eu tenho esse valor já registrado aqui. Então, já estou projetando preliminarmente o fluxo de caixa operacional. Vamos checar. Lucro operacional 1 milhão, menos imposto de renda 34% desse lucro operacional, eu chego no PAT, ou no LAI, de 660 mil. Convertendo esse NOPAT em fluxo de caixa operacional, adicionando a ele a despesa de DIA do período, eu chego a um fluxo de caixa operacional de 860 mil. Ok? Bom, o que se espera com relação ao exigível a longo prazo, ao patrimônio líquido e ao capital? O ativo operacional permanecendo no patamar de 14 milhões e 850 mil, o que se projeta é que o capital chegue a esse patamar. Ou melhor, permaneça nesse patamar, já será o suficiente. Ok? Temos que para o ano corrente, a empresa terá chegado ao exível longo prazo de 7.903.000 e ao patrimônio líquido de 6.946.850. Para o ano seguinte, qual é a projeção? Havendo déficit, a empresa buscará empréstimos. Havendo excedentes, a empresa pagará dividendos. Ok? Bom, eu posso fazer uma primeira projeção do fluxo de fundos, considerando-se que o exível longo prazo vai permanecer nesse patamar de 7.903.150. Ok? Afinal de contas, a projeção é de não fazer grandes investimentos, mas o investimento é apenas suficiente para manter a capacidade instalada em números para manter o valor do ativo operacional líquido. Ok? Bom, eu vou aqui repetir o patamar do capital previsto e vou deixar aqui o patrimônio líquido para a gente fechar, dependendo do que a gente encontrar aqui no fluxo de fundos. Ok? Mas a princípio o patrimônio líquido seria o valor calculado por diferença. Há uma versão aqui do fluxo de fundos para o ano seguinte, primeiro ano seguinte. O fluxo de caixa operacional está sendo projetado como de 860 mil. O novo exível a longo prazo, nenhum. A previsão é que não haja necessidade a princípio. Então, a soma das fontes chegaria apenas ao fluxo de caixa operacional de 860 mil. Aplicações de investimento e capital de giro não vai haver. Investimento em ativo não circulante, 200 mil. Os juros líquidos, 7%. Sobre o exível a longo prazo, multiplicado por 1 menos 34%, em função de proporcionar uma economia fiscal. Economia de imposto de renda. A soma das aplicações, 565.126. Neste caso, as fontes superam as aplicações. Então, a projeção para o ano seguinte não é mais de déficit, e sim de superávit. Um superávit de 860 mil menos 565 mil. Ok? E de acordo com o plano financeiro da empresa, havendo superávit, esse superávit será transferido aos sócios mediante o pagamento de dividendos. Então, a previsão para o ano seguinte é a distribuição de dividendos a este valor de 294.874. Ok? Permanecendo, então, o patamar do exível a longo prazo, conforme o patamar do ano corrente, capital 14.850.000 e o patrimônio líquido, então, continuando com 6.946.850. Ou seja, a diferença entre capital e exível a longo prazo. Ok? Para o ano subsequente, nosso último ano de projeções,
o capital de giro líquido ele continuará com o valor do ano seguinte, eu batizei de seguinte 1. O ativo não circulante líquido também, porque os investimentos serão suficientes apenas para cobrir a despesa anual de DIA. Então, o ativo operacional permanecerá no patamar de 14.850.000. O ano seguinte, 2. Então, agora eu vou projetar o capital de giro líquido permanecendo em 4.950.000. O ativo não circulante líquido permanecendo 9.900.000. O ativo operacional, 14.850.000. Com relação ao lado passivo e patrimônio líquido, nós tínhamos terminado a projeção do ano seguinte, 1, como o exível longo prazo, esse valor, patrimônio líquido, e o ativo operacional, as fontes, 14.950.000. Ok? Da mesma forma, para este ano, o segundo ano subsequente ao corrente, nós temos uma projeção de que, havendo déficit, cobrimos com um empréstimo a longo prazo. Havendo superávit, pagaremos mais dividendos. Como não sabemos se haverá déficit ou superávit, podemos repetir o valor do exível a longo prazo, calculado anteriormente. Será suficiente o capital de 14.850.000. E, pelo menos a princípio, o patrimônio líquido vai se repetir. Ok? Eu já fiz aqui um cálculo prévio do fluxo de caixa operacional, mas vamos checar. De acordo com o enunciado, o lucro operacional chegará a 1.200.000. Sobre ele, aplicando a alíquota do imposto de renda de 34%. Diminuindo o imposto de renda, chegamos ao NOPAT ou LOLAI projetado. E adicionamos ou readicionamos a despesa de DIA de 200.000 por ano para chegarmos ao fluxo de caixa operacional 992.000. Ok? Vamos montar aqui o fluxo de caixa operacional, desculpe, o fluxo de fundos. Uma primeira versão talvez seja suficiente. As fontes de fundos. A nossa única fonte, por enquanto, projetada é o fluxo de caixa operacional. Não estamos projetando o aumento do exível a longo prazo, a não ser que se torne necessário. A soma das fontes será apenas a do fluxo de caixa operacional. Aplicações. A empresa não prevê aumentar o capital de giro líquido e prevê investir 200.000 em ativo não circulante, o valor suficiente para aumentar a capacidade instalada. Os juros líquidos, 7%, sobre exível a longo prazo, como proporciona uma economia fiscal, multiplicado por 1 menos 34%. Soma das aplicações. Okay. E neste ano seguinte 2, batizado como seguinte 2, temos uma projeção também de superávit, porque as fontes superam as aplicações em 426.874. De acordo com a previsão, então a proposta é, havendo excedente, havendo sobra de capital, os dividendos receberão esse excedente. Então a empresa poderá pagar dividendos ao valor de 426.874. Ok? Então, deste modo, nós terminamos a nossa projeção financeira para o ano corrente, para o ano seguinte, 1, e para o ano seguinte, 2. Ok? Deixo para vocês a incumbência de avaliarem esse desdobramento. Se a empresa destinar metade do superávit para amortizar a dívida. Ok? Então, se para esse ano seguinte, 1,
se ela destinar metade desse superávit para amortizar essa dívida aqui, mesmo para o ano seguinte 2, sobraria menos capital para pagar dividendos. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.